Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Evangelho, nosso encontro mais uma vez. O Evangelho dessa segunda-feira está em Lucas 1, 57 a 66. Lucas 1, 57 a 66. Senhor, purificar meu coração e meus lábios, que eu anuncie dignamente a sua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminou para Isabel o tempo de gravidez. E ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor foi misericordioso para Isabel. E se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncisar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: você não tem parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar e a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este Evangelho apresenta para nós a circuncisão de João Batista. João Batista foi o menino que nasceu para ser profeta, o último dos profetas. O Velho Testamento era a era dos profetas. E João foi o último. Foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Aí diz aqui que a língua do pai se soltou. Por que se soltou? Porque o pai dele tinha ficado mudo. Ele era uma pessoa da religião judaica e ele estava lá preparando o altar, lá, o templo, para os rituais dele lá naquela época, né? Não existia ainda a igreja. Existia a religião judaica, o judaísmo. Era a antiga religião. A igreja é de Jesus para cá. Então, a língua de Zacarias se soltou porque ele tinha ficado mudo, porque ele não tinha acreditado no anjo. E o anjo prometeu para ele que ele ia ficar mudo dali por diante. Depois que ele falou o nome de João, aí ele ficou normal novamente. E esse menino se criou nas montanhas lá. Diz que ele vivia uma vida muito simples. Profeta, né? Profeta sempre vive uma vida simples, que nem Jesus mesmo. Jesus não era profeta, mas é Deus. Tinha uma vida simples também. Todo cristão que é humilde tem uma vida simples. Não é arrogante e não carrega orgulho no coração. João Batista era um cidadão simples que vivia nas montanhas. A Bíblia fala que até a alimentação dele era mel silvestre.
e gafanhoto e não sei o que, era um negócio estranho. Comia gafanhoto, mel silvestre e tal. A cultura deles naquele tempo era assim. João Batista foi um grande profeta. Ele narrou direitinho a vinda do Messias. Ele dizia, vai vir um aí, ele batizando com água, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desamarrar nem a sandália do pé dele. Falava de Jesus, o Messias, já estava lá no meio deles. Nossa Senhora foi visitar Isabel. Isabel estava com 6 meses de grávida. Já Isabel recebeu a notícia do anjo. Foi visitar Isabel, que é prima. Jesus é primo de João Batista. Isabel, prima de Nossa Senhora. E lá, quando ela chegou, quando ela chegou, o anjo, a criança se agitou no ventre de Isabel. E ela disse, como eu mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. O Espírito Santo revelou para ela que Nossa Senhora era a mãe de Deus. A mãe do meu Senhor. E nasce João Batista e preparou o caminho para a missão de Jesus. Batizou, Jesus foi batizado por João Batista. Não precisar, mas ele batizou-se para dar exemplo para nós, né? Infelizmente, hoje tem muita gente aí vivendo a vida de pagão, sem querer se batizar, sem crismar, sem aceitar os sacramentos da igreja, né? Sem querer se casar. Já juntam aí de qualquer jeito, diz que é a mesma coisa, já comete esse pecado de falar que é a mesma coisa. Meus irmãos, não é a mesma coisa não. A mesma coisa é um ônibus cheio de japonês. Você olha assim e vê tudo igual. Não pense que é a mesma coisa não. Olha, aí é difícil, viu? Hoje em dia essa juventude, sem querer mais se crismar, faz 14 anos, tá difícil. Só Jesus na causa, como diz nossos irmãos evangélicos, né? A gente precisa rezar muito, fazer muita súplicas a Deus por esse povo, por essa geração. E a igreja foi fundada por Jesus, depois que João Batista preparou tudo, morreu degolado por um tirano, né? Herodes. E Jesus deu continuidade, deu início à missão pública dele, com 33 anos por aí. 30 anos, foi com 30 anos. Jesus deu início à missão pública e convidou 12 homens de fé. Fé não, 12 homens de coragem. Ele sabia que aqueles homens iam dar continuidade à missão. Ainda a fé era pouca, mas depois eles adquiriram fé. São os apóstolos, as estrelas, as primeiras estrelas da igreja. E aí deu continuidade à igreja primitiva, que hoje nós temos aí a igreja católica, né? A palavra católico vem do grego, quer dizer universal. É apostólica porque os apóstolos deram continuidade, ela é romana porque a sede ficou em Roma. Então ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E a nossa igreja como fosse um navio seguro, né? Que a gente entra, se sente seguro. Então, ela foi fundada por Jesus. Só em ela ser fundada por Jesus já está dizendo tudo, né? Ela é a igreja que
não existe salvação em outro lugar a não ser por ela. Todos os papas sérios falou isso. Teve deles que não falou, mas a maioria falou. Sem ela, fora dela, não há salvação. Então, a gente precisa entender esse mistério. É um mistério, é uma coisa muito difícil de você compreender, mas não é, ao mesmo tempo também não é difícil, porque Deus dá a luz do Espírito Santo para a gente entender e acreditar que essa igreja ela é de Jesus, porque as trevas não conseguiu vencer até hoje e nem vai vencer. Agora mesmo estão aí querendo misturar todas as religiões em uma só, dizendo que todas as religiões salvam. Isso não é verdade, isso é uma mentira deslavada. Não interessa quem está dizendo, se é autoridade grande ou pequena, estão dizendo aí que toda religião salva, pelo amor de Deus. É mentira, mentira. Não acredito nessa desgraça, não. A religião que salva é a religião católica. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Ou seja, é universal. Nossa igreja é universal. Porque a palavra católica vem do grego, quer dizer universal. Apostólica romana, não tem outra. Só nela há salvação. Se alguém aí está falando que as outras salvam, isso aí é estranho. Não acredito. Nós somos católicos e nós precisamos viver de acordo com a igreja de Jesus. Com a doutrina da igreja de Jesus que ele fundou para nos salvar. Então, essa é a verdade, essa é a igreja que nós vamos ser salvos através dela. Quem for fiel à sua doutrina, ao seu magistério, não tenha dúvida que você está seguro. Não tenha medo, porque a garantia é do capitão do navio, que é Jesus. Ele é o mestre. Ele nos garantiu que é através dela que nós vamos ser salvos. E Nossa Senhora é a rainha dessa igreja. Ela é a mãe. Ela é aquela que foi a primeira catequista, viu? É aquela que deu início a tudo também, junto com Jesus, com os apóstolos. É aquela que aparece em vários lugares da terra para nos orientar, para nos dar sabedoria, notícias, profecias maravilhosas. Ela aparece em Anguera, na Bahia, que é essa imagem aqui, em Anguera. Ela apareceu em Fátima, Lourdes, em vários lugares do mundo da terra. Nossa Senhora aparece, que é para dar a garantia para nós, que é através do Evangelho e da Igreja de Jesus que nós vamos ser salvos, se praticarmos o bem e não negamos a verdade. É assim que a gente vai ser salvo, mas é através da Igreja, não tem outro caminho. Precisamos seguir, meus irmãos, de acordo com a doutrina da Igreja. Não vá por conversa de certa gente, fica aí dizendo que você tiver uma igreja perto da sua casa, você pode ir para outra qualquer. Isso é mentira. A única igreja que a gente pode participar, um católico pode participar, é a Igreja Católica. A Igreja que Jesus Cristo fundou. Essa sim é a igreja verdadeira que a gente pode participar. Se você não tem aí perto de você, procure uma onde tiver e participe da Santa Missa. Nem que você não possa ir todo dia, toda semana, mas não interessa. O importante é que você participe da verdade. E você não vá atrás de mentira,
pensando que vai se salvar por um caminho que não é o certo, não é verdadeiro. Que Nossa Senhora interceda por nós e dê coragem para a gente abrir a boca e falar a verdade e desmascarar esses mentirosos que estão aí falando besteira, que toda religião salva, que sei o que é tanta conversa boba que não sei o que vai acontecer. Deus nos dê sabedoria, nos dê força e perseverança para a gente seguir em frente, sem desistir. Mesmo diante das perseguições, das incompreensões, mas não vamos desistir. Vamos falar a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não podemos fazer nada. Não vamos chegar a lugar nenhum. Só através dele que nós vamos chegar e embarcar no navio seguro. E esse navio é a Igreja de Jesus Cristo, Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado Nossa Mãe Maria Santíssima.